Já deu aqui às 7 horas. Então, perfeito. Meu nome é Lucas, prazer a todo mundo. Sou diretor do pré-universitário da Brasa, curso Engenharia Biomédica na Georgia Tech. E estamos aqui hoje com a Diane, representante da ETS, que é English Testing Services, que aplica várias provas de proficiência em inglês e outras provas necessárias para o processo de aplicação para os Estados Unidos. Entre elas, o TOEFL, que é o nosso grande tema de discussão de hoje. Muito obrigado por aceitar o convite para falar com a gente, Adiane, e o palco é todo seu. Tá certo, muito obrigado, Lucas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando informações importantes aí, né, que no âmbito de mobilidade acadêmica, né, que são os testes de proficiência em inglês. Agradeço a oportunidade e vou começar compartilhando a tela da minha apresentação, que vai demorar aí uns 25 minutos no máximo, né? E como vocês podem ver, todos os slides, eles são originais, que vêm para a gente da ETS, para a gente trabalhar, né? Mas para facilitar a informação e a comunicação, a gente está facilitando, né? A gente está ministrando esses webinars semanalmente e eles são em inglês. Né? Esse webinar aqui que eu vou apresentar para os membros da Brasa, né? A gente aí confeccionou especialmente para os membros, né? Os associados da Brasa. Então, vamos lá. Como o Lucas falou, né, eu sou diretora associada da ETS, Educational Testing Service, que é uma instituição que vem trabalhando há mais de 70 anos nessa área de pesquisa, educação, assessment, né, avaliação e criando testes, né, para apoiar os projetos de internacionalização das instituições educacionais em todo o mundo. Eu sou coordenadora de 2 testes que a ETS administra, criou e administra, que são os TOEFL e o GRE. Tá? Tenho mestrado em inglês, ensino de inglês como língua estrangeira, e sou pela Universidade de Washington, né? Eu tive uma experiência, assim como todos os membros da Brasa, né? Eu tive uma experiência de morar nos Estados Unidos, morar fora, e foi uma excelente experiência fazendo o meu mestrado em ensino de inglês como língua estrangeira. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais especificamente, né, a respeito do... Eu acho que eu passei eu tinha passado. Eu tinha passado um slide, desculpa. Então, o que é o TOEFL IBT? Né? O TOEFL IBT ele é usado principalmente no meio acadêmico, né, como um certificado de proficiência em inglês, né, mas também é usado para no mercado de trabalho, para processo de imigração e de vistos. Né. É aceito em mais de 11 mil universidades em todo o mundo, né, em mais de 150 países. Gente, 150 países, né, quando a gente diz isso é porque a gente quer enfatizar que o TOEFL IBT, além dos Estados Unidos, ele é aceito também na Inglaterra, tá? Em muitas universidades da Inglaterra, mais de 90% das universidades da Inglaterra, né? Universidades no Canadá, Austrália, Nova Zelândia e outros países europeus, né? E asiáticos, tá? Ela avalia as 4 principais habilidades da língua inglesa, né? Ela não, desculpa ele, o teste, né? Que são essas aí, reading, listening, speaking and writing, tá? Hoje a gente vai focar especialmente na Home Edition, né? Que é a edição, a versão remota do TOEFL IBT, né? A versão em que o aluno, agora nessa época de pandemia, né? Está precisando fazer o TOEFL, aquele aluno que precisa fazer o TOEFL e encontra os centros aplicadores fechados, ele tem agora essa opção de fazer o teste de casa. Então, aí eu coloquei esse slide aí para vocês entenderem mais ou menos, para quem não conhece o teste ainda, quem não fez, né? É um teste que dura 3 horas e meia, tá? São 4
partes do teste, cada parte, né, é uma habilidade que é avaliada, né? Primeiro, a parte de reading, né? Você vai ler alguns textos e responder a 10 perguntas para cada texto, baseado em conteúdo acadêmico. Lembrando que o TOEFL IBT, ele é conteúdo acadêmico, 100% conteúdo acadêmico. Depois você faz a prova de listening, né? Você vai ouvir alguns áudios, né? Em contexto acadêmicos, né? São aí mini aulas, né? E também mini palestras e também algumas conversas e através desses áudios você vai responder a perguntas. Lucas, meu som tá bom? Meu som tá chegando bom aí? Tá sim, super claro, tanto aqui quanto no YouTube. Perfeito. Então, depois da parte de listening, o aluno tem um break, né? Tem um intervalinho aí de 10 minutos, e aí depois ele faz a parte de speaking, são 4 perguntas, né? Que leva aí 17 minutos, e depois ele vem com a parte de writing, né? A sessão writing, que é a última, tá? Aí vai escrever 2 redações, 2 essays, tá? Num tempo aí de 50 minutos. Lembrando, gente, que essa prova, você faz ela inteira numa manhã, tá? Ou numa tarde. Você não precisa fazer uma parte e depois voltar no outro dia, não. É um teste que você faz no dia só e com 6 a 10 dias você recebe a sua nota, tá? Então, esse link que a gente está disponibilizando aí são um link com informações a respeito das novas atualizações do TOEFL, né? Como My Best Scores, né? Agora você pode, se você precisar fazer o teste pela segunda vez, você pode aí escolher as melhores notas das 2 vezes que você fez o teste e enviar para a universidade. Gente, então, o TOEFL Home Edition, que é o nosso foco hoje, né? Ele é o mesmo teste, tá? Ele é o mesmo teste daquele aplicado em centro aplicadores. Não tem nenhuma diferença. Né? Ele é o mesmo conteúdo, mesmo formato, tá? Você faz a partir de uma tela, né? Porque ele é um teste online, computadorizado, tá? Como eu já tinha falado, as mesmas features, né, as mesmas atualizações, como My Best Scores, né, o mesmo preço, né, e as mesmas formas de pagamento, né, e as mesmas processo de avaliação, tá? Bom, gente, se é o mesmo conteúdo e o mesmo formato, é claro que o preparatório é o mesmo, no teste feito no centro aplicador, para o teste que você vai fazer em casa, que é o TOEFL Home Edition, certo? Nesse site aqui, nessa página oficial do TOEFL, você vai encontrar todo o material para preparatório para o TOEFL, tá? É muito interessante lembrar que esse material você encontra muita coisa gratuita, tá? Como, por exemplo, aqui, esse aqui, TOEFL, deixa eu baixar aqui, que eu não... Esse TOEFL IBT Free Practice Test, né? Ele é um teste gratuito, é um teste que se assemelha muito ao teste real, né? Você faz ele geralmente assim, quando você está começando aí no processo para fazer o teste, que é para você saber mais ou menos que nível de inglês que você está, para você se familiarizar com as perguntas do teste, tá? Então a gente recomenda fazer esse teste aqui, ele é gratuito. E tem outros materiais também gratuitos, você vai encontrar nesta página. Olha só, vamos falar sobre as pequenas diferenças, né, as únicas diferenças que tem do TOEFL Home Edition. Olha só, uma vez que você vai fazer o teste, né, agora de casa, você precisa usar o seu próprio equipamento. Então, essas são as únicas diferenças, né? Você vai usar o seu próprio equipamento. Então, a outra diferença também é que agora você vai ser monitorado online. Aquele monitor, né, que no centro aplicador ele é está lá presencialmente, agora você, né, vai estar monitorado 100% do tempo do teste, vai estar agora monitorado online, né? Então, vamos falar sobre elegibilidade do teste, quem que pode, né, fazer esse teste, né, e todos os requisitos e acomodações. Olha,
a questão da disponibilidade do teste, né? Esse teste, desde o dia 2 de maio, aqui no Brasil, né, ele está sendo oferecido toda a semana, tá? Todas as semanas, né? Falando aí no mundo, né? Em termos de mundo global, ele está sendo aceito em todo o mundo, com exceção da China e do Irã, ok? Então, até o dia 30 de junho, que já vai ser agora esses dias, né, gente? Você toda semana encontra vagas para fazer esse teste, de terça a quinta, perdão, de terça a sexta. Tá? Tem umas 3 semanas que o teste foi estendido, né? Agora ele vai estar disponível até 30 de setembro. Então, a partir do dia 1º de julho até o dia 30 de setembro, né, que é a data estendida, você pode fazer ele toda semana, de segunda a quarta. Ou seja, você tem datas disponíveis de domingo a quarta, tá? From Sunday to Wednesday, você pode fazer o teste, tá certo? Agora, é muito importante você estar sempre se atualizando lá na página do TOEFL Home Edition, né? A gente vai disponibilizar aqui, né? Porque cada país, cada cidade está tendo suas normas, né, da pandemia, né, normas de abertura de comércios, abertura de escolas. Então, é sempre bom estar checando essas datas aí, tá? Mas, a princípio, até dia 30 de setembro, essas são as datas que você pode fazer o teste. Lembrando que está disponível todas as semanas. Vamos falar dos equipamentos, gente? Bom, se agora você vai fazer o teste da sua casa e usar o seu próprio equipamento, é muito importante que você saiba que tipo de equipamento você precisa ter, né? Para rodar o sistema. Olha só, precisa ser um desktop ou um laptop, ou seja, você não pode fazer essa prova do seu celular, nem de um iPad ou um tablet, ok? O sistema operacional é um Windows, tá? 10, 8 ou 7, tá? Os browsers aí você precisa ter o Chrome ou o Firefox, tá? Agora você já pode fazer o teste através de um computador Mac, tá? Mas pelo menos você precisa ter o sistema operacional X10.5, tá? E lembrando que é recomendável que você use o Mac, sistema operacional X10.13 High Sierra. Esse é o recomendado para que seja rodado, né, sem nenhum problema aí, o seu teste, o sistema dentro do seu computador para você receber o teste e também durante as horas do teste rodar tudo tranquilamente. A questão do microfone e dos speakers, gente, você pode usar ele pode ser tanto interno quanto externo, certo? Tanto o microfone quanto os speakers, tá? Só que você não pode usar um fone de ouvido, tá? Ou um headset. Isso por razões de segurança, certo? O monitor ele precisa que você esteja com a sua cabeça, o seu cabelo, a sua orelha desprendido, né, sem nada cobrindo, né, para que ele consiga monitorar. Então, por isso que pode ser interno ou externo, mas não colocado na sua cabeça ou na sua orelha, certo? Por razões de segurança. A questão da câmera pode ser também uma câmera interna ou externa. Agora eu estou falando com vocês aqui de uma câmera interna do meu computador, mas ela também pode ser externa, tá? Você vai precisar dessa câmera primeiro para que o proctor, né, o monitor que vai estar ali monitorando você através da tela, ele consiga enxergar ali todo o movimento que você faz enquanto está fazendo o teste. A outra you will have to show a 360-degree view of the room. Então, você vai fazer isso 2 vezes. Quando você entra, né, no sistema para começar o teste, você faz o check-in. É nesse check-in que ele vai pedir para você fazer um giro de 360 graus do ambiente que você escolheu para fazer o seu teste, tá certo?
Requesting Accommodations, é importante saber que tanto para o ETS que você faz no centro aplicador, como, desculpa, ETS na TOEFL, agora o Home Edition, você pode pedir acomodações se você tem algum tipo de necessidades físicas, tá certo? Você faz isso através desse website, bem antes de você fazer sua prova, tá? Você pede, faz esse pedido, que a ETS tem todas essas acomodações. What do you need to know before you register? Então, vamos, né? Antes mesmo de você se inscrever, é importante você checar o seu equipamento. Essa página a gente mostra aqui, né, um print que a gente tirou, para mostrar que é a página oficial do Home Edition e que mesmo antes de você start your registration with ETS, a ETS pede que você cheque o seu equipamento. Né? Toda essa checagem aí é uma lista de material que eles dispõem, né? E você vai checar que você tem todo esse material, todo esse equipamento, ok? Antes mesmo de você se inscrever. Mas eu não tenho equipamento, eu não tenho, por exemplo, o computador que estão pedindo, mas meu amigo ali, meu vizinho tem. Pode ir para a casa do seu amigo, pode fazer na casa do seu amigo, desde que não tenha uma interrupção, tá? Durante o teste, que você esteja ali sozinho no ambiente. Então, essa aqui é a página, né, TOEFL at Home, onde você vai encontrar mais informações sobre esse processo aí de inscrição. Pronto, então, o computador, né? Depois que você já checou que você tem todo o equipamento necessário, né? Você vai instalar o browser, instalar o sistema para receber o teste no seu computador, tá? Esse é o primeiro passo. Tá? E depois você também vai instalar o ProctorU System Check. Gente, esse ProctorU é o sistema que vai trabalhar toda essa questão de monitoramento do seu teste e também vai ser responsável para enviar para você as datas para você fazer o teste. Tá? Então, esses dois sistemas é necessário estar instalado no seu computador. Bom, ready to register? Vamos ver lá então, já que você já está pronto para se inscrever, né? Instalou todo o material, agora vai se inscrever. Então, há 2 passos para você se inscrever para essa versão remota do TOEFL IBT. O primeiro, você vai criar um cadastro com a ETS, se chama um ETS account, né? Um cadastro que você oferece aí, você fornece aí seus dados, né? Como endereço, telefone e tudo mais, e e-mail, tudo para que a ETS possa, né, entrar em contato com você, certo? Inclusive para enviar resultados e tudo mais, tá? Depois que você cria o seu cadastro, você vai então selecionar, né? Você vai clicar que você vai em Find Test Centers and Date e você vai clicar em Select Special Home Edition, tá? Nessa hora aqui, você não vai conseguir, eles vão enviar você para a página do Home Edition e ainda nesse passo você, né, continua a sua inscrição, faz o seu pagamento, tá? E no segundo passo, você vai conseguir encontrar as datas, né? A ETS faz isso porque, assim, são muitas pessoas buscando datas, buscando vagas. Então, assim, o ProctorU, ele precisa ter um controle, né? Então, assim, para trabalhar com essas datas. Então, ele precisa primeiro que você faça o pagamento do teste, para que ele tenha certeza, né, que ele vai disponibilizar uma data para uma pessoa que realmente vai fazer o teste, tá? Então, você faz tudo isso depois que você recebe o e-mail da ETS com todos os links do ProctorU, que vai trabalhar agora a questão da sua inscrição e escolher a sua data de teste e tudo mais, tá certo? Então, quando você escolhe essa data, o seu pedido foi feito, né, com sucesso. Você vai receber essa mensagem e também a ETS não, ProctorU vai lhe enviar um e-mail. Rescheduling a test without a fee, né? Tem muitos alunos que fizeram inscrição para fazer o teste num centro aplicador físico e que não está podendo fazer. Então, o reagendamento está sendo feito sem nenhum custo, ok? Você pode fazer tanto de um test center para Home Edition,
como de um Home Edition para Test Center, se você quiser fazer só depois, quando as escolas já estiverem abertas, os centros estiverem abertos, ok? Só contactar aqui os serviços, a gente vai passar já os contatos da ETS para fazer isso. No dia do teste, né, vamos ver o que você precisa para estar preparado aí para fazer a prova. Você já se inscreveu, já chegou o dia ali, tudo. É muito importante que no seu ambiente, no ambiente que você escolheu para fazer a prova, seja um ambiente, né, primeiramente, você precisa estar nesse ambiente sozinho, né? You need to be in a room alone. Então, ninguém pode estar passando nessa sala, ou nessa cozinha, ou nesse quarto onde você escolheu, certo? Por razões, né, de segurança, né, gente? Você não pode fazer o teste, né, não é permitido fazer em espaços públicos, como parques, restaurantes, essas coisas, tá? The area around your desk must be clear of all non-test items. Então, tudo que você vê assim, que for aparecer na câmera, que não for parte do teste, que for alguma coisa extra, assim, né? Um cachorro que vai passando, o seu gato, pode, tá? O cachorro e gato pode. Só não pode ficar andando no computador, assim como as minhas gatinhas, de vez em quando, elas ficam andando aqui no meu computador, tá? Porque isso aí pode atrapalhar o andamento do teste, tá? Mas humanos não podem andar, e é preferível até que você feche a porta do ambiente onde você está, para que os gatinhos ou os cachorros não entrem ali, certo? Gente, a sua aparência, o seu ouvido, né, desculpa, as suas orelhas não podem estar cobertas, né, nem por cabelo, nem por um chapéu, certo? No máximo óculos que você precisa, se você usar, certo? Aquelas bandanas, aquelas que a gente chama de travessa, né? Em algumas regiões chama de travessa, não pode usar para não cobrir a orelha, tá? Evite usar também aqueles acessórios muito grandes, colares grandes, brinco grandes, pulseiras grandes, tá? Para que não haja nenhum tipo de suspeita por parte da pessoa que está monitorando o seu teste, ok? O que você deve trazer para a sua mesa? Para ali onde você vai fazer o teste. A única coisa que você precisa ter na sua mesa, e que é importante ter, claro, você pode ter livros ali na sua mesa, não tem problemas, né? Mas desde que não sejam livros, assim, muito suspeitos, livro de TOEFL e tal, mas se você tiver uma estante atrás de você que tem livros, pode deixar lá, não tem problema, certo? Até porque o monitor vai estar todo o tempo olhando os seus movimentos. Então, você vai trazer a sua identidade. Essa identidade ela vai ser vista 2 vezes no início do teste e depois que você volta do break, ali depois da parte do listening, ok? Você vai precisar também de um espelho ou um celular para que você mostre ali a sua tela para o monitor. Essa tela ele vai precisar usar 2 vezes a sua tela, né? Você pode usar o espelho, você vai mostrar assim na câmera, de frente para a câmera, para ele ver que não tem nenhum outro tipo de tab aberto, certo? A única tab que tem que estar aberta é a tab do teste, tá? Do sistema. Note-taking materials which can be. Gente, você sabe que tanto para o teste físico não, que você faz no centro físico, como o Home Edition, você pode fazer anotações nas 4 partes do teste, ok? Vamos ver que material é que você pode estar trazendo para fazer essas anotações. Bom, você sabe que no centro aplicador você recebe uma folha em branco com um lápis. Não é permitido usar essa folha em branco com um lápis, tá? Por razões de segurança, né, a ETS pede que você use alguma coisa que você possa escrever, né, e depois apagar em frente ao monitor. Ele vai pedir para você fazer isso ao final de cada anotação que você faz, né? Cada anotação não, cada final, assim, quando você não está mais usando o espaço de anotação, você apagar ali com um papel, com um guardanapo ou um apagador. No caso, eles dão essas 2 opções. Se você tiver em casa um quadro pequeno, certo? Um quadro branco pequeno, muita gente não tem isso em casa. Então, tem a opção de você usar uma sacola de plástico, assim, né, um folder,
uma pasta transparente, onde você pode colocar essa folha, assim como está aqui na imagem, você pode colocar essa folha em branco, ok? E aí você vai escrever por cima dessa folha de plástico. E aí depois você pode apagar, né? E você pode apagar e depois usar de novo essa mesma folha, né? Esse mesmo espaço, ok? Então, quando você vai começar o teste, essa é a tela que vai aparecer para você, tá? Você vai ter aqui um clock, né? Um timer que vai mostrar para você o tempo que você resta para começar o seu teste. Essa é a tela, certo? Você vai login no seu ProctorU e vai aparecer essa tela, tá? Lembrando que se você tiver 15 minutos atrasado do horário que você agendou o seu teste, né, ele vai ser cancelado, tá? E aí o Proctor, né, que é o monitor, ele vai pedir ali a sua identidade, vai pedir para você mostrar a tela usando o espelho, a gente já falou sobre isso, e fazer aquele giro de 360 graus para ele ter certeza que está tudo em ordem no ambiente. Claro que se tiver alguma coisa que ele vê que pode ser suspeita, ele vai pedir para você tirar. Só que é muito melhor assim, para não levar muito tempo, e é claro que essa parte do check-in não é contado no teste, mas é muito melhor que você tire assim do ambiente qualquer coisa que você acha que o monitor possa achar suspeito, tá? Durante o teste, quando você está fazendo o teste, gente, você vai estar à vista do monitor o tempo todo. Então, é muito importante, né, que enquanto você estiver fazendo o teste, olhe diretamente para a tela ou para o teclado. Claro, você vai precisar olhar para o teclado para você escrever, né, a sua prova, mas, assim, eles pedem que você avoid doing anything that may look suspicious, por exemplo, olhar para cima, olhar para outro lado, né? Que aí eles podem suspeitar que você está, tipo, olhando para algum lugar onde tem alguma resposta, alguma coisa. Claro que não é isso, mas eles pedem que você, para ficar, como é que eu posso dizer, para não ter nenhuma suspeita, sempre ter o cuidado de estar sempre olhando para a tela, tá? Ou para o teclado. After the lesson section, né, there is a 10-minute break. Você vai ter aí aqueles 10 minutinhos, né, antes de começar a prova de speaking, tá? Você pode sair do seu seat, da sua cadeira, tá? Mas você pode sair para ir ao banheiro, para ir lavar as mãos, para comer alguma coisa, beber alguma coisa, mas você deve retornar a tempo, nos 10 minutos, tá? Gente, Artificial Intelligence Technology, né? A tecnologia de inteligência artificial vai ser um outro sistema de fiscalização, de monitoramento que a ETS está usando para essa versão remota, tá? Juntamente com o monitor online, né? E aí a inteligência artificial vai detectar algum tipo de como é que eu posso dizer, algum tipo de característica suspeita durante o monitoramento, tá certo? E ela também vai verificar a sua identidade, né? Quando você volta do break, você vai mostrar a sua identidade, e a inteligência artificial vai detectar que realmente a pessoa que voltou para fazer o teste é a mesma identidade, tá? Finishing your test. Olha só. At the end of your test, view your unofficial scores for the reading and listening sections. Tá? Essa é mais uma atualização que agora o TOEFL tem, né? Quando você termina de fazer a prova, você pode ver aí essas duas provas. Quando você termina o teste inteiro, você pode ver as suas notas aí do reading e do listening. O que eu posso falar? Mas você vai receber, né? Para receber suas notas, você vai receber com 6 a 10 dias depois que você termina o teste, tá? Depois que você faz o teste, tá? E as notas são enviadas para as instituições pela ETS, né? Para aquelas instituições que você selecionou durante a sua inscrição, tá? E as notas são válidas por 2 anos.
Eu queria fazer uma observação que nós estamos com webinars, né, todas as semanas, né, e essas duas aqui são as próximas webinars, tá? Agora, vamos ter alguma agora dia terça-feira, tá? Às 15 horas, e outra dia 2 de julho, né, ministrada pelo meu colega Edson Canella, que é também diretor da ETS, tá? Eu vou disponibilizar os links, né, no chat, enquanto eu acabar aqui com a apresentação, eu vou disponibilizar o link para essas duas webinars. Lembrando que nesse link aqui do Linktree, estão disponibilizadas todas as sessões do mês de julho. Então, gente, a gente sabe que esse é um momento muito difícil, um momento muito delicado, né? Principalmente para alunos né, que aquelas pessoas que têm um sonho de estudar fora, estão no meio de um processo de application, certo? E precisam lidar com essa questão, né, de testes, de notas, de resultados. Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer problema que haja, né, com relação a esses testes, esses são os links, né, que vocês podem estar procurando informações, certo? Aqui o Contact Us é para você, se tiver algum tipo de problema, tiver enfrentando algum tipo de problema de comunicação, alguma coisa assim, né? Você acessa esse site. E também tem o meu e-mail, né? Que é o meu contato institucional, o que é dúvida que você tenha durante o seu processo aí com o TOEFL IBT. Tá? Eu agradeço a presença. Eu acho que eu já até passei do meu tempo. Muito obrigada, Lucas, pela atenção. E agora estarei disponível para as perguntas e também vou disponibilizar os links aqui no chat do Zoom, os links das próximas webinars. Muito obrigada, Lucas, pela oportunidade. Estou disponível agora para as perguntas. Maravilha. Eu que agradeço por tudo e por todas as informações. A Diane, a nossa primeira pergunta é do Eduardo, então ele ficou curioso, né? Se tiver algum problema técnico no meio do exame, tá falando mais ou menos para contactar o pessoal do ProctorU. Mas o que é mais ou menos como que funciona? Você recebe um retorno do dinheiro, ou recebe um voucher para fazer de novo a prova? Como que é o processo? Muito boa pergunta. De quem foi? Qual Do membro? Eduardo. Eduardo, muito obrigada pela sua pergunta. Eduardo, se houver um problema técnico, e isso a gente pode esperar, né? A ETS trabalha arduamente todos os dias com os melhores equipamentos e com a parceria com o ProctorU também, mas, claro, a gente pode esperar algum tipo de problema quando a gente trabalha com tecnologia. O que acontece? Se acontecer um problema técnico que não pode ser resolvido ali na mesma hora do teste, porque geralmente os monitores, eles conseguem resolver na mesma hora, caso não seja resolvido, tá? Você vai ter o direito de reagendar o seu teste, sem pagar, claro, nenhum outro custo. Agora, é muito importante que a questão dos equipamentos seja bem lida, estudada, para saber realmente que você tem os equipamentos adequados. A ITS pede que que você tem uma hora que você fazer, antes de fazer o teste, você faz um check-out, assim, para saber tudo certinho do seu equipamento junto com o ProctorU. Você faz esse teste. É importante que você faz esse teste quando tem outras pessoas também usando a internet em casa. Agora, o mais importante é que você não deixe para fazer esse teste quando não tem ninguém usando a internet, porque aí vai dar certo, e quando você for fazer o teste, se tiver outras pessoas usando a mesma internet ao mesmo tempo, pode ser que dê aí algum tipo de problema, entendeu? Então, a melhor coisa, quando você for fazer esse teste dos seus equipamentos, escolha um horário normal, um horário que você vai, de preferência, o mesmo horário que você vai fazer o teste. E, de preferência também, quando você fazer o teste, peça para nenhuma outra pessoa usar a sua internet, a mesma internet que você está usando. Maravilha. Comentaram comigo que você pode receber o voucher para fazer o teste novamente, né? Se realmente for uma situação que não acontece. Aí esse voucher também seria válido para tanto o Home Edition quanto o presencial, quando voltasse?
Sim, sim, com certeza. Se você optar por, agora na minha cidade, o centro aplicador próximo da minha casa, abriu, então eu quero fazer aqui, eu não quero fazer o Home Edition. Você pode fazer, ok? Você pode fazer ele, agora, bom, se você se inscreveu para Home Edition, não, desculpa. Se você se inscreveu, ó, veja bem, se você se inscreveu para um teste físico e por causa da pandemia e não tem nenhum centro aberto, você pode fazer Home Edition. Mas se você se inscreveu para Home Edition e depois você quer usar ele num centro físico, acredito que você não poderá fazer. É só de físico para físico ou de Home Edition para Home Edition. Maravilha. Eu acho que sendo bem específico, mas se você foi de físico, aí você foi mudado para Home Edition, teve um problema, e aí você pode escolher novamente ou... Pode escolher novamente, sim, se der algum problema. Mesmo que não tenha dado um problema, porque teve muitos cancelamentos. Está tendo muitos cancelamentos das administrações dos testes num centro físico. Os administradores dos centros aplicadores, eles estão tendo que cancelar as administrações, e aí o aluno vai precisar fazer ele via remota, na versão remota. Então, pode sim, tá? Do, Maravilha. do físico para o Home Edition. E a última pergunta nesse ponto de refazer a prova, caso tenha algum problema, é porque, assim, pessoalmente, eu tive muita dificuldade com isso na minha universidade, né? Várias provas, minha internet caiu do nada, caiu energia do meu bairro uma vez. Então, nesses casos, quanto a culpa não é muito bem do aluno, nem do teste, é realmente uma infelicidade do destino. Eles também, né, tipo, também se configura nesse caso, né? Sim, com certeza, por causa dos problemas técnicos, mas assim, a ETS sempre pede que você faça o teste num ambiente onde você tenha realmente uma garantia de, por exemplo, de uma conexão boa, né? Verificar se sua conexão realmente vai suportar você fazer um teste durante 3 horas e meia e não ter interrupção. Mas eu vou lhe dizer, eu fiz esse teste aqui de casa e caiu. A minha internet é muito boa aqui em casa, mas ela caiu nesse dia e caiu assim por uns 10 segundos e eu consegui voltar a fazer a prova, tá? Na mesma hora. Então, muitos dos problemas técnicos são resolvidos no mesmo dia, tá? Ah, desculpa, no mesmo dia. Na mesma hora do teste. Muitos problemas, mas tem outros assim que é um problema tão grave e que aí você vai precisar reagendar o seu teste e quando for reagendar não é cobrado nenhuma taxa. Maravilha, acho que era justamente essa a pergunta. Obrigado por entrar em detalhes quanto à resolução rápida do problema, que você pode voltar sem problemas. Maravilha. O De Felipe nada, fez. Luca. Só lembrando que eu acabei de colocar no chat aí a webinar do dia 30 de junho. Eu vou fazendo aos pouquinhos, tá? Esse é o webinar do dia 30 de junho. Agora eu vou colocar depois a próxima, que é do dia 2 de julho. Pode continuar, desculpa, Lucas. Não, sem problema, relaxa. Já compartilhei esse link também no YouTube. Perfeito. Ótimo, obrigada. O Felipe perguntou aqui como que funciona essa parte de note-taking com a folha transparente. Então, quer dizer que você não pode tirar a folha e anotar diretamente do papel? Não, por quê? Não pode. Por quê? Porque assim, o monitor ele precisa ter uma garantia, né, que as anotações que foram feitas elas são extraviadas. Olha só, quando o aluno vai fazer um teste num centro físico, ele recebe papel em branco e ele recebe um lápis, né? Ele recebe um papel em branco e um lápis. Quando ele termina com aqueles papéis que entregaram para ele, ele precisa de mais papéis, o que que o monitor faz? Ele rasga todo o papel e recicla, joga numa lata de lixo, assim, né? Então, assim, é tudo para garantir uma segurança com relação aos dados que foram colocados ali na anotação. Então, como é que o monitor vai ter a garantia que todas as anotações que o aluno fez foram apagadas? Então, essa é a única garantia, é que ele consiga ver através
desse plástico transparente, ele vai conseguir ver que o aluno apagou realmente, que as anotações foram extraviadas. Isso tudo acontece em todos os testes do nível do TOEFL, a nível para garantir a segurança dos dados que são anotados ali, não é? Porque para garantir até a segurança do aluno, a segurança do teste em geral. Então, realmente, você não pode usar uma folha em branco com um lápis normal. Precisa ser um lápis, lembrando que precisa ser um lápis que não é permanente, aqueles que você pode apagar com um papel, um pedaço de papel, um guardanapo, tá? Que não seja permanente. Sensacional, acho que ficou bem claro como que faz toda essa parte. E uma pergunta também do Felipe, mas que também foi feita pela Lara, em relação à expectativa para a volta do TOEFL nos test centers. Vocês, como ITS, têm algum planejamento ou realmente fica mais ou menos à mercê dos governos regionais de cada localidade? Olha, que boa pergunta, né? Bem oportuna essa pergunta. A gente sabe que, assim, nós aqui no Brasil, já vamos falar de Brasil, né? Cada estado tem as suas regras, né, de funcionamento de comércio, né? Cada estado. É, para todo o Brasil, o TOEFL Home Edition vai estar disponível até o dia 30 de setembro, ok? Mas pode ser que, por exemplo, aqui em Brasília, onde a gente mora, eu e você, né? Pode ser que aqui em Brasília um centro aplicador, não, o governo decretou que já pode abrir escolas e tal, os comércios já podem trabalhar. Então, vamos dizer que lá para agosto ou lá para julho, comece aí, os centros aplicadores comecem a funcionar. Sim, aí sim, ele pode administrar o teste físico nesse centro aplicador, mas o TOEFL Home Edition vai continuar. Por quê? Pode ser que aqui em Brasília o comércio esteja aberto, mas, por exemplo, um outro estado onde a pandemia está muito intensa e que não tem previsão de quando vão abrir as escolas, não tem essa opção. Então, aí os estudantes dessa cidade podem usar o Home Edition. Maravilha. Perfeito, faz super sentido. O João Henrique, na nossa live do YouTube, ele perguntou quanto tempo vocês recomendam para se preparar para a prova do TOEFL? Muito boa pergunta. Eu sou professora de inglês, eu já trabalhei com preparatório de TOEFL, e olha só, é muito importante que para você fazer um teste do nível do TOEFL IBT, você se familiarize com a estrutura do teste. Por mais que você, por exemplo, tenha um nível avançado de inglês, tem um inglês muito bom, tem um nível avançado, mas se você não conhece a estrutura dele, você vai se perder, porque é um teste cronometrado, cada pergunta você tem um tempo para responder, cada prova tem um tempo para responder. Então, eu diria aí que para preparação, vai primeiro depender do seu nível, e para você saber o seu nível, você primeiro precisa saber da nota que você precisa tirar do teste, porque de repente você não precisa de um nível avançado para fazer o teste, você precisa ali de um intermediário. Vai depender da universidade que você está pleiteando a vaga, vai depender do curso que você está querendo fazer. Então, depende de muitas coisas a nota. Aí você vai descobrir qual a nota. Ok, da nota você vai descobrir qual é o seu nível que você precisa. E aí que você vai começar a se preparar. Eu diria que, dependendo do seu nível, no mínimo aí de 4 a 6 meses, tá? Vamos dizer aquela pessoa que o nível é básico de inglês. Aí eu diria mais tempo. Porque se o nível é básico, você sabe que o nível de inglês do TOEFL IBT ele é alto, né? Ele vai de intermediário para high intermediate. Então, assim, é uma preparação tanto de você conhecer a estrutura do teste, como também do inglês, caso o seu nível não seja aí ainda, não chegou ainda ao intermediário. E também vai depender muito das notas. Tem universidades que pedem de 70 de 120, né? Vocês viram lá as notas lá, vai de 0 a 120 o TOEFL. Vamos dizer que tem muitas universidades, com a experiência que eu tenho de participar de feiras, muitas pedem entre 70 e 80, que é o nível intermediário. Agora tem outras, por exemplo, Harvard, uma Harvard da vida, vai pedir aí no mínimo 110. Maravilha.
Falando um pouquinho mais dessas técnicas de estudo, muita gente usa aquele formato de template para responder as perguntas de speaking. Explicando um pouquinho melhor, era como que mais ou menos tivesse uma resposta padrão, onde você colocasse as informações da pergunta à medida que você ia recebendo. Você recomenda esse tipo de técnica ou você prefere que seja uma coisa um pouquinho mais natural, fluida? Eu altamente recomendo que você estude, se familiarize com os tipos de pergunta, principalmente na parte de speaking, porque as perguntas elas não mudam muito, elas vão mais ou menos nesse viés. Agora, o template, quando eu digo para você estudar, não é decorar ali aquelas respostas, porque a pessoa que vai avaliar a sua fala, a sua resposta, ela vai saber se você decorou uma resposta. Então, estudar o template é você estudar o tipo de pergunta e você estudar a maneira e as habilidades que você precisa usar para responder bem aquela pergunta. Tá? Mas é muito importante conhecer os templates. Tem muita gente que, os preparatórios aí, eles gostam muito de usar os templates, porque são as tipo de perguntas que caem na prova. Agora, não decorem uma resposta, não decorem porque você nunca sabe, nunca cai a mesma pergunta. Então, assim, cai o mesmo tipo de pergunta, mas não cai a mesma pergunta, cai o mesmo conteúdo por ali, assim, mas é muito importante, assim, que você pratique a resposta de acordo com as habilidades que você precisa para responder bem a pergunta. Maravilha. Puxando um pouquinho essa pegada do speaking, para pegar outra pergunta, então, alguns amigos meus, né, comentaram que eles gostaram bastante desse sistema do Home Edition, porque quando você está na parte de speaking, você está sozinho falando. Então, tem um pouquinho mais de liberdade, você não fica tão nervoso na sala com outras pessoas, coisas assim. Dito isso, você acha que o TOEFL Home Edition é uma coisa que pode ficar, assim, como um produto oferecido pela ATS mesmo depois da pandemia? Ou assim que puder, vai todo mundo voltar para Test Center e acabou isso tudo? Essa é uma pergunta muito boa, Lucas. Tem muita gente realmente comentando isso comigo também, porque tem essa questão. Tem muitas pessoas que gostam de ir para um centro aplicador, de ter pessoas ali responsáveis por tudo, né? Mas tem muita gente que gosta de estar na sua privacidade, no seu computador, no seu quarto, na sua sala. É, Olha, até o momento nós não temos essa resposta se o Home Edition vai ficar, entendeu? E a gente não pode também dar nenhuma certeza. O que a gente sabe é que nós estamos trabalhando muito para que os alunos que precisam fazer o teste agora, eles consigam fazer com essa versão remota, eles não sejam algo que diz, nossa, eu não pude aplicar para essa bolsa porque eu não tive como fazer o teste. Não, você tem essa opção de fazer a versão remota. Mas, assim, a gente tem um trabalho muito bom com os centros aplicadores. A ETS faz um trabalho maravilhoso. Os centros aplicadores, os administradores dos centros aplicadores, eles trabalham assim maravilhosamente bem, um trabalho muito organizado. E eu acho que essa dinâmica aí de centro aplicador, eu não acredito que vai acabar. Até porque não é todo mundo que tem acesso à internet, não é, Lucas? Não é todo mundo que tem acesso a um computador. Então, eu acho que assim a gente ainda não temos nenhuma perspectiva para isso. Só sabemos que, por enquanto há necessidade de se fazer o teste, a gente está aí com a disponibilidade da versão remota. Até o Perfeito. dia 30 de setembro. Faz super sentido. Maravilha. Uma pergunta minha agora, de curiosidade, eu trabalhei um ano na Admission Office da minha faculdade. Então, eu mais ou Certo. menos ajudava os estudantes a passar por esse processo, orientava quanto ao envio de testes e tudo mais. Então, minha pergunta vai ter alguma distinção na hora de vocês enviarem os scores para a faculdade, falando que esse foi Home Edition, esse foi físico? Porque é muito importante para a gente poder entender o contexto que cada coisa foi feita. Vai ter essa distinção ou vai ser mais ou menos tudo igual e a gente, tipo, vai ser visto da mesma forma? Olha, boa pergunta. É feito a distinção de Home Edition. É colocado o nome lá, Special Home Edition, que foi a versão que você fez. Agora,
é muito garantido que uma grande maioria das universidades em todo o mundo, elas estão aceitando essa versão remota. Tá? Não tem motivo para as universidades não aceitarem, porque é o mesmo teste, não tem diferença, é a mesma fiscalização, sabe? E a gente fez esse teste, a gente sabe o quanto ele é real, né? E ele é igual ao outro teste comum. Então, assim, não tem motivo para uma universidade não aceitar, mas a gente recomenda que antes mesmo que você faz o teste, você consulte com a universidade se eles estão aceitando a versão remota do TOEFL IBT. Mas respondendo a sua pergunta, sim, vem. O seu teste vem como o TOEFL Home Edition. Maravilha, perfeito. Maravilha, a nossa live do YouTube, o Lucas perguntou se também podem enviar as notas do TOEFL ITP ou se a única opção de envio para faculdades é do IBT. Quem foi o membro? O Lucas. Lucas, seu xará. Lucas, boa pergunta. Tem muita gente querendo saber do ITP. Por quê? O ITP ele também está juntamente aí com a IBT em alguns programas de bolsas. O IBT também é solicitado as notas. Mas a pergunta dele é se o IBT está sendo enviado ou se está tendo a versão remota. Desculpa, acabei me perdendo. Acho que um pouquinho dos dois, né? Tipo, tem a versão remota também, ou se você, tipo, como que faria para enviar, então, o ITP se for necessário? Olha, a gente não sabe da existência da versão remota do TOEFL ITP, né? Eu acredito que não, porque o TOEFL ITP ele é feito em escolas e as escolas estão fechadas. Nós não temos esse update que a ITP tem a versão remota. Eu acredito que não, tá? E sim, né? Você pode, para enviar as notas do TOEFL ITP, você vai ter que, por exemplo, conversar, por exemplo, no edital. Se está tendo um edital agora, né? Acredito que edital do Fulbright agora está pedindo tanto o IBT quanto o ITP, então é importante que vocês se contactem diretamente com os organizadores, né, da Fulbright, das bolsas, para saber como é que faz essa questão aí do ITP, né? Mas não tem uma versão remota do ITP para o Brasil. Não há como o IBT, não tem o ITP. Por enquanto, não tem. Pode ser que eles consigam desenvolver uma versão também para o ITP, né? Que aí é o TOEFL somente avaliando o reading e o listening, para quem não conhece o ITP, né? É uma versão mais curta do TOEFL IBT, ela avalia somente a parte de reading e de listening, não, e alguma gramática, mas não tem a parte de speaking and writing, né? Perfeito. A Vitória perguntou aqui, de uma pergunta anterior, né, tem uma pergunta follow-up. Então, se a situação no Brasil não melhorar, pelo menos em alguns estados não melhorarem, vocês vão, tipo, adiar o prazo do TOEFL Home Edition? Então, não vai ser só até setembro, vai ser até o final do ano? Tem algum planejamento sobre isso? Sim, sim, a ETS ela está monitorando diariamente, ela tem especialistas, ela tem responsáveis para monitorar diariamente a situação da pandemia no Brasil e todos os outros países também. Então, esse monitoramento ele serve para informar a ETS até quando essa versão remota pode ser disponível, pode estar disponível. Como eu falei no início, em outra pergunta, pode ser que haja administrações em centros físicos, tá? Mas o Home Edition, né? Se, por exemplo, vamos dizer assim, que acabe a pandemia no país todo e que tudo abriu, que não tem mais problema nenhum, que a gente pode viver nosso novo normal. Aí, né? Aí a gente pode dizer que talvez depois do dia 30 de setembro não haja mais o Home Edition. Mas, enquanto tiver cidades no Brasil onde não haja abertura de escolas e de centros, o Home Edition vai estar disponível. Maravilha.
Perfeito, Adiane, eu acho que dos meus estudantes e do YouTube, essas foram todas as perguntas, e se tiver alguma outra que não foi feita ainda, eles estão com seu e-mail e eles podem contactar nesse sentido. Então, assim, para fechar um pouquinho tudo, você tem alguma dica para esses estudantes que estão passando por toda essa situação? Eu tenho. Primeira dica, eu vou enviar material gratuito, link de material gratuito, né, aqui, deixa eu ver se eu consigo mandar no site. No site não, no chat. Esse é o link onde existem material gratuito. Eu trabalhei com uma grande maioria desse material gratuito, tá? Ele é muito bom. Aqui é o site onde tem todo o material oficial, mas uma grande parte é material gratuito, que eu indico para se preparar, tá? E a minha recomendação, a minha sugestão, o meu conselho que eu dou a todos os membros da Brasa é que, assim, não desistam dos seus sonhos, né? Não desistam dos seus sonhos. Eu sei que é um processo muito difícil, esse processo de estudar, de se preparar, né? Tanto todo o application process para estudar fora não é fácil, né? O meu processo, né, teve desafios, né, tanto para ingressar na Universidade de Washington, a minha experiência lá também, os primeiros meses, assim, para eu me adaptar com o idioma mesmo, né, tendo letras em inglês, né, meu curso de graduação, chegando lá tive uma certa dificuldade para me adaptar com a dinâmica das aulas, com a dinâmica da participação, mas isso foram só os 2 meses, 3 meses, né? Então, assim, sempre ter confiança que você consegue, qualquer pessoa consegue, né, continuar com seus sonhos, estudar, essa experiência, né, só o fato de você entrar nesse processo aí de application, estudar para um teste do nível do TOEFL IBT, né? Só o fato de você já, essa experiência de você já estar tendo de estudar para o teste, você já está elevando o seu nível de inglês assim lá para cima, né? Então, assim, é uma experiência muito boa. Uma vez que você consegue a sua nota do teste, uma vez que você consegue a sua experiência, e quando volta aqui para o Brasil é só abraços, né? Só as portas abrem assim muito, muito, muito com toda essa experiência que a gente tem. E eu envio esse material preparatório, está disponível. Eu vou disponibilizar aqui no chat de novo o meu e-mail, caso precisem de alguma ajuda com relação a algum problema que possa aparecer, alguma dificuldade, alguma informação que queiram, esse é meu e-mail, etsglobal.org. Eu agradeço muito a atenção de todos, agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com os seus alunos, né? Para mim é uma honra estar aqui. Estarei disponível para você, Lucas, a hora que você precisar da gente, e disponível também para os seus alunos, a hora que precisar de alguma informação, só entrar em contato comigo. E eu desejo aí, né, boa sorte nos estudos para todos, boa sorte nas suas experiências, né, e fiquem bem. Maravilha, muito obrigado, Diane. A gente que agradece por todo o carinho, por toda a informação. É muito gostoso ter a ETS também apoiando nossos estudantes e apoiando a nossa comunidade. Tenha uma boa noite, uma ótima noite a todos. E obrigado novamente pela atenção e por acompanhar tudo isso. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.